Boa tarde. Nós temos o duplo desafio de ser a primeira sessão a seguir ao almoço e ser a sessão entre o começo e o fim do nosso congresso fantástico. Temos um painel super avançado em termos de inteligência artificial e por isso vão ver que vão ter imensos desafios. Como o Jorge dizia, o desafio é não ser um desafio à desesperança e ser um desafio à esperança. E por isso eu resolvi pensar na coisa de uma maneira ligeiramente diferente e tentar posicionar a inteligência artificial num contexto um bocadinho mais alargado. Hoje em dia é aceito que a inteligência artificial é o que se chama uma General Purpose Technology, ou seja, uma tecnologia que vai ter impacto profundo na sociedade, à semelhança do que aconteceu com o vapor ou com a eletricidade. São tecnologias que basicamente vão afetar profundamente o tecido social, vão criar novas profissões, vão destruir profissões que existiam, mas basicamente caminham no sentido de proporcionar uma vida melhor. Entre o princípio, o momento da invenção, entre o momento da invenção, que é a linha da esquerda, e o momento em que é adotada de forma geral, passa um tempo razoavelmente grande. No caso da eletricidade foram mais ou menos 50 anos. Vão ver que um dos tópicos da nossa conversa vai ser, que desta vez obviamente não vão ser 50 anos, e vão ver que há quem ache que vão ser 2 anos e há quem ache que não vão ser 2 anos. Tipicamente começa-se por substituir uma peça por outra, no caso do vapor e da eletricidade. A eletricidade basicamente permitiu fazer motores elétricos, que, por princípio, começaram por substituir as máquinas de vapor, aplicações completamente pontuais, umas mais sofisticadas, outras menos sofisticadas. E se quiserem traduzir isso para o momento atual da inteligência artificial, tem, por exemplo, na Rakuten, que é uma enorme empresa japonesa, em que eles basicamente mudaram o sistema de suporte a clientes na empresa de telemóveis deles, que é mais ou menos o tamanho da Vodafone, e basicamente o custo de suporte passou de 2 milhões por mês para 9 milhões por mês. Basicamente é o exemplo de uma substituição pontual, em que eu tenho uma tecnologia e sem mudar grandemente os processos, passo para uma tecnologia completamente diferente e com grandes economias. No entanto, o enorme desafio, e é o desafio que se coloca a todos nós, é repensar a nossa organização à luz da tecnologia. No caso da eletricidade, o que aconteceu foi que as pessoas perceberam que já não havia necessidade de ter fábricas todas em cima umas das outras, ou das máquinas todas em cima umas das outras, porque havia um único ponto de vapor e era preciso passar a energia às outras máquinas. E permitiu ter estas fábricas enormes em que ao pé de cada máquina existe um motor elétrico e permitiu repensar completamente todo o sistema fabril. Mas na realidade, se olharmos para trás para mim é 600 ou 700 anos, vem aqui a percentagem da população emprego na agricultura, vem o impacto da Revolução Industrial e vem que em 400 anos passámos de 70% a 80% para 6% ou 7%. E podem perguntar, mas primeiro, a velocidade foi esta, o que é que estas pessoas foram fazer? No caso de Portugal, desculpem, em todos os casos há sempre as pessoas que reagem negativamente a estas alterações. Provavelmente já ouviram falar do João de Lude, que deu origem aos luditas. Quando foi a máquina de vapor, ele basicamente entrava nas fábricas que tinham adotado vapor, destruía os teares porque achava que estava a destruir empregos das pessoas que antes faziam a tecelagem à mão. E que hoje em dia, cada vez que existem pessoas a resistir à tecnologia, nós achamos que são os luditas. Enfim, se quiserem um exemplo muito prático e recente, tem os taxistas a reagirem ao Uber, não é mais do que uma manifestação de luditas. Se olharem para Portugal, isto é Portugal desde 1890 até 2014, veem mais uma vez a população ativa na agricultura a decrescer a uma velocidade impressionante. Primeiro é substituída pela indústria e depois a própria indústria começa a decrescer em favor dos serviços. E a pergunta que se coloca é, mas será que agora, com a inteligência artificial, vai ser radicalmente diferente? Isto vai passar a ser de um ano para o outro? Estamos a entrar numa época das maiores alterações de sempre e este é um estudo muito sério feito pelo David Deming, que é professor em Harvard, com o Larry Summers, devem-se lembrar dele, porque ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos,
E o que se vê desde 1880 até 2020 é que o período dos últimos 10 anos foi muito, muito estável quando comparado com este período do princípio do século, 1940 a 1980, em que há alterações profundas daquilo que ele chamou blue collar, que são as pessoas naqueles empregos mais manuais ou na agricultura, e veem que os empregos que requerem formação mais sólida são os empregos profissionais a crescerem permanentemente. Veem os serviços a terem esta quebra no final, e a pergunta é se este fenómeno que se nota aqui já em 2022, se é devido à inteligência artificial ou não. Esta semana apareceu um estudo muito, muito curioso, em que basicamente eles analisaram, isto são dados desde 2017 até 2025, e hoje em dia já é possível medir que em determinadas ocupações, como por exemplo nas pessoas que escrevem para as séries de televisão e para os filmes, etc., e veem um decréscimo palpável, não é? E na parte de desenvolvimento de software, ainda um decréscimo ainda maior. De maneira que, qual é a pergunta que se coloca? Isto vai ser generalizado a toda a sociedade, ou vai haver setores que são mais afetados, outros que são menos afetados? E sobra a pergunta, mas então a inteligência artificial vai ser construtor de esperança, ou antes vai ser uma preocupação de destruição massiva de emprego e de uma sociedade que está organizada de uma determinada maneira e que tem que se repensar completamente, quer a sociedade, quer as empresas. E eu volto a apontar para o passado e a relembrar que em cada GPT, em cada tecnologia, há sempre um benefício, tem sempre havido um benefício muito grande. Nem que se forem perguntar ao mineiro se ele fica chateado com o robô em vez do mineiro, provavelmente não fica, e se forem perguntar às pessoas que antes trabalhavam assim, se não é melhor trabalhar assim, parece-me que é mais ou menos óbvio. Nem que, pelo caminho, há um desconforto muito grande, pelo caminho há desafios enormes, e esse é o papel da esperança. O facto de nós pensarmos que estamos a caminhar no sentido de uma sociedade que proporciona mais bem-estar às pessoas e que permite abrir novos caminhos, é o motivo de esperança. Se olharmos para o passado, é isso que basicamente vai acontecer. A maneira como vamos gerir o painel, vou pedir a cada um dos membros do painel que apresente a sua visão sobre o problema, e depois vou fazer uma coisa que me parece fundamental, que é pôr-vos a vós a fazer perguntas. E começava pelo Bernardo, e peço ao Bernardo que apresente-se primeiro. Tá bem? Muito bem. Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar cá. Sou Bernardo Caldas, trabalho nesta área de inteligência artificial, agora numa empresa holandesa do setor financeiro, que tem um hub cá em Portugal, na área de IA que eu estou a liderar. Tenho trabalhado nesta área há uma série de tempo, empresas cá em Portugal, fora, sempre ligada à inteligência artificial, com muitos nomes. Quando falámos um bocadinho sobre como é que havíamos de estruturar esta conversa, eu fiquei com esta tarefa de tentar dar uma visão do que é isto de que estamos a falar. Antes de começarmos uma discussão em que estamos a falar de uma coisa que nos entusiasma a todos, sobre a qual todos temos muitas opiniões, sobre a qual se fala há 2 anos quase ininterruptamente, mas que temos todos muita dificuldade em perceber o que é. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Porque mesmo os pais da inteligência artificial moderna, mesmo quem desenvolveu estes modelos, o ChatGPT equivalente, se surpreende constantemente com as capacidades e com as incapacidades. E por isso queria durante aqui 5 minutinhos só dar-vos um bocadinho de uma introdução mesmo muito rápida do que é a inteligência artificial, em que ela é parecida com a nossa inteligência, em que é diferente da nossa inteligência e porque é que isso é importante para projetar o futuro. Quando pensamos em esperança, pensamos em futuro. Queremos todos perceber o que é que a inteligência artificial vai fazer ao nosso mundo. Acho que a nossa conversa andará muito à volta disso, mas é muito difícil fazer previsões sobre coisas que não percebemos. E por isso queria perder um bocadinho de tempo a falar sobre isso. A primeira coisa que queria dizer é, de facto, falamos todos sobre a inteligência artificial e tendemos a extremar muitas posições. Tendemos a ouvir quem acha que isto vai ser a pior coisa que aconteceu à humanidade. Há um cientista canadiano muito conhecido chamado Yoshua Bengio, que inventou uma das pecinhas fundamentais da inteligência artificial, que diz que se arrepende do trabalho da vida dele, a este ponto, não é? Que olha para a vida dele para trás e diz, não devia ter feito nada disto, foi um disparate, porque isto vai acabar com a humanidade. E depois temos pessoas que acham que isto vai resolver tudo. No outro dia li um artigo sobre a inteligência artificial como uma solução para os problemas da habitação. Ainda bem que se riram, porque eu também me ri.
Não vai ser a solução, pelo menos no curto prazo. E estas duas posições eu acho que são ambas erradas, ambas superficiais e que perdem um bocadinho noção do que a inteligência artificial faz bem. Esta ideia de criar uma máquina que pensa é uma ideia que é muito antiga, não é nada nova. E aparece porque as máquinas normais fazem o que nós mandamos e que nós explicamos. Programar um computador é dar um conjunto de instruções sobre o que é que o computador deve fazer, sem que ele pense nada, ele faz o que eu mando, ponto final. O problema é que há muitos problemas que nós conseguimos fazer, mas não conseguimos explicar. Nós adoramos usar esta expressão pós-miúdos, principalmente quando estamos a educar, a dizer: se não sabes explicar, não percebeste. Só que isso não é nada verdade. Se eu perguntar a alguém como é que se anda de bicicleta, ninguém me diz: sim, quando o ângulo que o meu corpo faz com o chão é maior do que 15 graus, eu desvio o meu centro de massa 5 cm para a esquerda. Não é? Ninguém anda de bicicleta assim. Nós sabemos andar e não sabemos explicar. E há muitas tarefas que são assim. O médico a fazer diagnóstico é assim. Ele sabe fazer, mas não sabe explicar exatamente. E já tentámos programar computadores para fazer diagnóstico médico com regras, a dizer, se o valor deste parâmetro for acima de não sei quê, então, isto já se tentou desde há 50 anos para cá e isto não funciona. Porque não é assim que o médico pensa. Não é assim que a inteligência humana funciona. E por isso houve esta necessidade de ensinar máquinas a conseguirem resolver problemas que não sabemos explicar como é que os fazemos, dando exemplos. Ou seja, mostrando à máquina, e quando eu digo máquina, no sentido genérico, é um computador, mostrando ao computador como é que o problema se resolve e esperando que ele consiga imitar. E esta frasinha, que parece muito simples, é muito importante. Porque nós tendemos a achar que se a solução que o computador arranja é igual à minha, então o computador seguiu o mesmo processo do que eu, e isto é falso. Nós temos muita tendência, enquanto humanos, a fazer um palavrão, uma antropomorfização, que é atribuir características humanas àquilo que não é humano e achar que o computador, que a IA, está a pensar como nós pensamos. E isso não é de todo verdade. O computador é treinado para imitar o resultado do nosso trabalho. Ou seja, é treinado para imitar a maneira como nós escrevemos, é treinado para imitar a maneira como nós fazemos imagens, é treinado para imitar a maneira como fazemos música. E, portanto, ele copia o resultado, mas não copia o processo. Isto é muito importante. Porquê? Porque ele não é treinado para perceber o que é verdade e o que é que não é. Quando está a escrever, se perguntarem uma coisa ao ChatGPT e ele se enganar, não é porque ele é maldoso. É porque ele não tem noção do que é verdade e o que é que não é. Ele viu o texto, ele imita a criação de texto, ele escreve texto. Às vezes certo, às vezes errado, porque a internet também está cheia de texto certo e texto errado. E foi com isso que ele aprendeu. E isto é muito importante, nós percebermos que a maneira como a máquina funciona não é igual à nossa, porque isso também tem impacto naquilo que nós hoje podemos delegar à inteligência artificial e o que é que não podemos. E nós, nesta conversa, vamos falar muito sobre as competências atuais da IA e as competências futuras, mas, à data de hoje, com a inteligência artificial que temos hoje e com a maneira como a criamos, com a arquitetura atual da inteligência artificial, não há raciocínio verdadeiro. E por isso o que há é uma cópia muito boa dos resultados, mas não do processo. O que quer dizer que para tarefas que precisem de inovação pura, a IA não é muito boa. Ora, a verdade é que entre nós que ninguém nos ouve, a quantidade de tarefas que nós temos no dia-a-dia que precisa de inovação pura é baixa. Por isso a IA já consegue automatizar imenso. Com isto não estou a dizer é inútil. Aliás, qualquer um de nós que já tenha usado, e não vou perguntar quem, porque muitas vezes os gestores e empresários são as camadas que usam menos, isso é um problema, porque estar a gerir coisas que nunca se experimentou não é uma solução muito boa, mas tendemos a desvalorizar, a achar, não, eu experimentei uma vez e aquilo disse-me um disparate e, portanto, não serve para nada. Isso é uma postura também errada. Mas a verdade é, consigo substituir tudo, por exemplo, investigação científica com IA? É difícil. Porquê? Porque se não está verdadeiramente a conseguir fazer boas perguntas, a conseguir fazer um raciocínio puro de uma coisa que nunca foi escrita, que hoje em dia não consegue, porque só imita aquilo que já foi feito, então haverá uma limitação fundamental. E saltando muito rapidamente, então, para impactos mais pessoais. O que é que isto quer dizer, então? Quer dizer que, por a máquina estar simplesmente a imitar resultado e não a imitar processo, que ela será tanto melhor a fazer coisas que já foram feitas muitas vezes e será tanto pior quando forem coisas que são novas. Nós temos muito pouca intuição sobre o que é que já foi feito muitas vezes e o que é que não foi feito muitas vezes. Há coisas que achamos que são problemas só nossos, só da nossa organização, que nunca aconteceram em lado nenhum e que perguntamos a um ChatGPT, ou a um Gemini, ou a um Claude, só para não estar aqui a fazer publicidade ao OpenAI, há vários, perguntamos e de repente aparece uma solução que é muito boa, porque nós achávamos que aquele problema era muito específico e afinal não é. E o contrário, às vezes há tarefas que nos parecem triviais. No outro dia eu pedi para fazer uma imagem de um ciborgue. Um ciborgue é assim uma mistura entre homem e máquina. E pedi
ao DALL-E para me fazer aquilo e ele não conseguia fazer um ciborgue bom. Fazia sempre uma divisão em que metade era pessoa, tipo quase um centauro. Metade era pessoa, metade eram pernas de robô e parte de cima de pessoa. Eu disse, não é isso que eu quero tipo um braço robótico. E ele fazia aquilo mal e eu pensava, mas porquê? Quer dizer, nunca viu imagens de ciborgue? Viu, mas eu ali qualquer coisa no processo de treino não o fez fazer bem. A nossa intuição sobre o que é que a máquina faz bem ou mal é má e por isso a única forma de nós percebermos o que é que podemos fazer ou não com o IA é experimentar. Experimentar muito. Há um autor americano que eu gosto muito, que se chama Ethan Mollick, que escreveu um livro chamado Co-Intelligence, que é um livro muito giro, e ele diz que podemos imaginar este cenário quase como um mundo dividido em dois, em que há metade do mundo que são as tarefas que as máquinas fazem bem e a outra metade que são as tarefas que as pessoas fazem bem, mas que a fronteira entre estes dois lados do mundo não é nada linear. É uma fronteira completamente zigue-zagueante, entrecortante. E por isso há tarefas que nos parecem muito simples, mas que uma cai de um lado e outra cai do outro. Se um empresário, se um gestor quer usar a IA para fazer alguma coisa bem feita, tem de ter noção na sua organização onde é que as suas tarefas caem do lado da fronteira, de um lado ou do outro. Experimentar, experimentar, experimentar. Mas há outra coisa que é muito importante e com isto me calo. Quando distinguimos aquilo que é pessoa daquilo que é máquina, pelo menos da máquina atual, que tem a ver com a vontade, que tem a ver com o objetivo. Há uns tempos houve um engenheiro da Google que se despediu porque começou a brincar com a IA e às tantas viu que aquilo começou a produzir a linguagem que lhe parecia que demonstrava consciência. Ele ficou tão assustado com aquilo que se despediu e disse só, não, queria um ser consciente, não quero, então nunca mais vou trabalhar e agora vou ser agricultor. E desistiu e foi para a vida dele. Sim. Pessoas muito inteligentes, mas que a seguir às vezes têm umas decisões um bocadinho estranhas. Toda a inteligência artificial é boa para otimizar objetivos que lhe são dados de fora. O ChatGPT é muito bom a criar texto que parece texto humano. Esse é o objetivo dele. Ele não tem vontade de conquistar o mundo, nem de nos despedir a todos, nem de criar uma sociedade sem humanos. Ele faz o que nós mandamos. Isto é muito importante, porque isto quer dizer que pessoas cujo trabalho e cuja missão neste mundo é encontrarem problemas, encontrarem coisas que não são como deviam ser e mudá-las. Este palavrão que é a agência, não é? Esta nossa capacidade que nós temos de olhar para o mundo e dizer isto devia ser diferente e torná-lo diferente, é uma capacidade humana, não é uma capacidade de máquina. A máquina não tem vontades. E por isso, se pensarmos mesmo até daqui a 50, 100 anos, se quisermos, esta maneira de olhar para o mundo e dizer isto devia ser diferente e por isso eu vou mobilizar os meios todos que eu quero para que seja diferente, é uma característica humana. E vai ser. E mesmo que a máquina, por hipótese, viesse a ganhar consciência, que eu não acredito, mas há uma discussão que podemos ter a seguir, e ver ganhar vontade, enquanto sociedade nós temos esta escolha de se delegamos essa tarefa, se não delegamos. E a tarefa de olhar para o mundo e decidir como é que queremos que ele seja, de o construir, é nossa. E, portanto, se mesmo na sequência desta conversa nós destruímos a esperança sobre os trabalhos todos e sobre as profissões, eu acho que pelo menos este último reduto se mantém sempre. É que o mundo será aquilo que a sociedade, que os humanos quiserem que seja, e essa é uma tarefa, esta visão, esta decisão, este olhar sobre o mundo com opinião e com esperança é nosso. E calma, dona. Obrigado, Bernardo. Pedro. Bem, boa tarde a todos. Afinal, o Bernardo foi muito mais esperançoso do que eu esperava. Eu pensei aqui em fazer uma coisa muito simples, que é trazer-vos duas histórias de duas pessoas. E de como estão a ser impactadas pela inteligência artificial e usarmos esses casos para pensar um bocadinho em algumas ilações que podemos tirar para todos. O primeiro caso é da Sara, que tem 14 anos e que é uma aluna no TUMO, onde está a desenvolver projetos de música, de robótica, de cinema e de desenvolvimento de jogos. A Sara vem de um bairro complicado, nunca gostou da escola, nunca foi boa aluna, vem de uma família também complicada e no TUMO está a desenvolver os seus projetos entre variante humana, com um tutor de inteligência artificial que está lá sempre disponível quando ela quer, que está programado não para lhe dar respostas, mas para guiar e incentivar na pesquisa das respostas dela, e que no fim dá um feedback aos learning coaches sobre
as lacunas que ela tem, as dificuldades que tem, os pontos fortes, onde é que precisa de melhorar e para onde é que vai. E pela primeira vez ela gosta da escola. E curiosamente confia neste tutor de inteligência artificial mais do que nos tutores de carne e osso, porque, e disse-me ela uma vez, não tinha vergonha de confessar a este tutor o que não sabe. Não tem que fingir o que sabe, o que não sabe. E gradualmente, ao longo do tempo, este tutor de inteligência artificial sabe profundamente bem quais são as forças e as fraquezas da Sara. A inteligência artificial possibilita o desenvolvimento de experiências de aprendizagem muito mais poderosas, personalizadas, que permitem às pessoas aprender ao seu próprio ritmo, de acordo com os seus interesses, infinitamente paciente e sempre disponível, que nos pode levar até à maestria de cada assunto antes de passar para o assunto seguinte, a um custo muito inferior ao do modelo de educação tradicional. Isto é verdadeiramente o sonho da pedagogia há 100 anos. Nós há 100 anos sabemos que aquilo que verdadeiramente faz a diferença, e quando eu digo faz a diferença, permite-nos aumentar as nossas capacidades em 2 desvios padrão, que é muito, seria este estilo de tutor personalizado e que nos acompanha o trabalho. E já agora também para tirar daqui um mito importante, sem perder a experiência de interação social. Nós conseguimos construir estas experiências, eu não estou a falar nunca de um jovem em frente a um ecrã sem interação com os seus pares ou com humanos responsáveis pela sua educação. Pelo contrário, conseguimos fazer até experiências muito mais participadas do que assistir a uma sala de aula. E isto tem grandes implicações. Desde logo, pelo menos permite-nos sonhar com a possibilidade de eliminar as diferenças de partida entre os alunos, de ultrapassar as dificuldades que vêm do ambiente familiar. Não sei se têm esta noção, mas o maior determinante da performance académica de alguém é a escolaridade da mãe. Mais do que os professores que têm, mais do que a escola onde vai, mais do que tudo o resto, a escolaridade da família e especificamente da mãe é a mais importante. Portanto, se conseguirmos encontrar uma máquina que nos ajude a ultrapassar isto, estamos verdadeiramente a dar um passo muito grande em relação ao sonho de dar condições de partida iguais a todos, dar a mesma oportunidade a todos. Ou se pensarem até à escala mundial, se pensarmos em todas as regiões que não têm ainda uma infraestrutura de educação, de escolas e de profissionais treinados para ensinar, uma tecnologia destas permite fazer o leapfrogging, passar muito à frente e educar toda uma próxima geração mundial. Isto vai acontecer quer queiramos, quer não. A experiência é tão superior à atual de assistir a uma aula, um bocadinho como estamos aqui nesta sala, que vai acontecer. A grande dúvida que eu tenho é até que ponto é que as nossas instituições de educação vão ser capazes de se adaptar. E aqui, e era uma conversa que estávamos a ter há pouco, há muito poucos exemplos na história de instituições que, perante uma disrupção tecnológica, souberam mudar a forma de trabalhar. E, portanto, a dúvida que eu tenho é se as nossas escolas, se as nossas universidades vão ser capazes de mudar, sobretudo porque vivem num ambiente extraordinariamente regulamentado, e a regulamentação inibe a inovação, e, por outro lado, tem tipicamente um modelo de governance muito desresponsabilizador, ou em que há demasiados grupos que podem bloquear mudanças e em que, portanto, não há incentivos verdadeiramente para se fazer melhor.
acho que é um caso interessante que nos deve fazer pensar. O segundo é de um amigo, António, um rapaz da minha idade, 59 anos, designer gráfico, tem um pequeno ateliê, um pequeno gabinete de design em que trabalham uma dúzia de miúdos com ele. O António é a pessoa menos tecnológica que eu conheço. É extraordinário, porque ele verdadeiramente tem dificuldade em usar o e-mail. Eu, quando quero comunicar com ele por mensagem ou e-mail, mando para a mulher dele, porque ele, há ali uma grande insuficiência. E, no entanto, há um ano mudou o trabalho todo do ateliê dele para usar Midjourney. Midjourney é um motor de inteligência artificial para gerar imagens, e mudaram todos para isto. E é muito engraçado falar com o António sobre a experiência, porque ele diz que mudou brutalmente a forma de trabalhar. Aquilo que antigamente era intuitivo, manual, passou a ser explícito e verbal. Aquilo que muitas vezes tinha a ver com a dificuldade na produção das imagens, passou a ser apenas a dificuldade de gerar soluções e escolhê-las. E, como ele diz com graça, encontrar erros interessantes. Descobrir uma imagem que está errada e perceber porque é que está errada e o que é que pode haver de interessante nisso. Mas ainda mais, o que ele me diz é que toda a cultura visual, gráfica que ele acumulou ao longo dos anos, agora é verdadeiramente útil porque consegue fazer prompts muito precisos do tipo de imagem que quer. Eu quero uma imagem não sei quê, ao jeito dos designers brutalistas russos do meados do século passado, e aparece-lhe o que ele quer. Mais interessante ainda, ele trabalha com miúdos que têm metade da idade dele. E ele diz que pela primeira vez consegue perceber o que lhes passa pela cabeça, porque eles, no fim de cada criação, partilham as imagens geradas e os prompts que levaram a essa imagem, e ele diz com muita graça: eu agora percebo o que é que eles querem. Porquê que surgiu aquilo? E este é um ponto que eu acho muito interessante. Isto possibilita uma partilha muito maior do processo criativo e a utilização de forma muito mais rica da diversidade de culturas dos membros das equipas. E o António está, neste momento, absolutamente feliz, porque a produtividade dele aumentou 70% ou 80%, e continua a receber os mesmos honorários pelo seu trabalho. Mas a grande dúvida é, será que isto vai continuar assim? Não é? Porque quando diminuem muito as barreiras à entrada numa profissão, quando a produtividade dos melhores de qualquer profissão aumenta de 70% a 80%, o número de pessoas a trabalhar nessa indústria em equilíbrio cai 70% a 80%. E não é óbvio se a humanidade como um todo precisa de muito mais design gráfico do que o que tínhamos antes. Ou se, pelo contrário, agora vamos conseguir ter o mesmo output com muito menos pessoas. E eu acho que este é um dos temas muito importantes, porque o que é que vão fazer as pessoas que vão ser desempregadas pela inteligência artificial? E não tenhamos ilusão, e eu gosto muito de esperança. Passei os meus últimos anos a fazer projetos relativamente complicados em que passo a vida a dizer uma frase que é do John Lennon, que é "It's okay in the end, if it's not okay, it's not the end", que é uma falácia lógica, mas que eu gosto na mesma, e que é toda ela sobre esperança. Mas verdadeiramente vamos nós atravessar, e sobretudo os nossos filhos, viver numa sociedade com uma disrupção muito grande, ao contrário do que estávamos a ver no início com a Revolução Industrial, do vapor e depois da eletricidade. Esta não vai acontecer à escala de gerações.
isto é, aquele movimento de 80% da população na agricultura para 6 ou 7%, não foram as mesmas pessoas, foram os avós, os pais e os filhos. Cada uma das gerações em si mesma não teve que se reinventar completamente. E no nosso caso isso vai acontecer, porque estamos a falar, a dúvida é se é em 2 anos, se é em 3 anos, se é em 5 anos que esta mudança vai acontecer. Não vai acontecer em todas as profissões. Da mesma maneira, há muitos estudos por economistas, o David Card, Prémio Nobel de Economia é um bom exemplo, que fazem um trabalho muito fino de dividir as profissões num conjunto de tarefas. Tipicamente uma profissão tem uma a 2 dúzias de tarefas, umas muito mais automatizáveis que outras, mas em algumas profissões, tal como o design gráfico, a substituibilidade vai ser tremenda. E vai ser tremenda em algumas das profissões que hoje em dia são as profissões do conhecimento, são os advogados e os arquitetos e os médicos que vão sofrer uma profundíssima disrupção na sua atividade. E isto vai, não tenho a menor dúvida, causar um problema para a sociedade. Como é que pegamos em pessoas que têm um grande estatuto social, que são influentes, e de repente precisamos só metade delas, ou 1/3 delas. Não é minimamente óbvio como é que vamos resolver isto. E a história do reskilling, acho que é só isso, uma história. Nunca vi acontecer em escala suficiente para resolver problemas. Claro que todos nós conhecemos eventos e exemplos de pessoas que se reinventaram. A Escola 42 que nós temos tem inúmeros casos de reskilling, mas estamos a falar de uma ínfima minoria. E de qualquer maneira também não sabemos reskilling para quê. A única resposta que as pessoas normalmente me dão é ser cuidadores da terceira idade, mas às tantas temos mais cuidadores do que terceira idade, acho que não funciona. E eu acho que estes são temas profundíssimos para as empresas, para os gestores, para as pessoas que estão nesta sala, que é como é que vão reinventar os seus negócios, como é que vão defrontar concorrentes novos que vêm, que são digitais à nascença, que têm inteligência artificial embebida à nascença. Como é que vão adaptar as suas pessoas? Porque não é só as que vão ter que sair, aquelas que vão ter que se transformar, mas a própria forma de trabalhar com a inteligência artificial é profundamente diferente da forma tradicional das empresas. É muito mais colaboradora, muito mais de partilha do que de comando e controlo. Há esta ideia de que a inteligência artificial pode tornar a nossa sociedade um pouco mais igualitária, na medida em que alguns estudos mostram que as pessoas menos produtivas ganham mais com a utilização da inteligência artificial do que as que já são mais produtivas, mas pelo menos no curto prazo não tenho a menor dúvida de que vamos ver o fosso a aumentar muito entre aqueles que já são produtivos e que usam ferramentas de inteligência artificial e os outros. E este é o momento em que nós estamos. Ainda não se generalizou o suficiente para ser um exemplo muito próximo para a maior parte de nós, mas acreditem, há já uns ciborgues, como o Bernardo dizia, com capacidades muitíssimo aumentadas pela inteligência artificial. Como é que vamos dar formação às pessoas? Como é que vamos mudar a maneira de trabalhar? Acho que estes são os temas que nos traz o António. Sofia, muito boa tarde. Completa. Vou complementar estas 3 brilhantes apresentações e um bocadinho com o ângulo das empresas, porque estamos aqui numa plateia de gestores e de empresários e, no fundo, o que é que isto significa para nós? E se nós pensarmos, e vendo que temos uma grande diversidade em termos de idade,
há muitos de nós, vou-me incluir aqui, apesar de algumas das realidades não terem sido minhas realidades, que ainda somos do tempo do fax, do telex, daquela coisa do bip, lembram-se que andávamos com o bip atrás e íamos a correr ligar, fazer o telefonema a quem nos mandava a mensagem. E isto parece, tipo, de há séculos atrás. E não foi há séculos atrás, foi há muito pouco tempo. Não é? Alguns de nós ainda trabalhámos com computadores em cima das mesas, não é? Aqueles computadores, os desktops gigantes. Depois vimos a era dos telefones, vimos a era dos e-commerce, não é? Provavelmente alguns de nós também estivemos envolvidos no início, nos primórdios das páginas, das webpages, que era assim uma coisa super inovadora, das subscrições. Eu não me lembro de criar as subscrições no público, no jornal público, as subscrições de jornal, era assim uma coisa Twilight Zone, não é? E depois temos continuado a viver todas estas transformações de coisas como cibersegurança, como agora outros temas como a gig economy, temas no fundo de deixarmos ter as pessoas todas dentro de casa, não é? Passarmos a ter outsourcing. E é mais uma, não é? Podíamos pensar, é mais uma, já percebemos, mais não seja por estas 3 apresentações, não é mais uma. Claramente é mais profunda, claramente é mais rápida. E é uma transformação que não é só tecnológica, é uma transformação que, acima de tudo, é muito antropológica. E há um documento que o Vaticano publicou em dia 28 de janeiro deste ano, que aconselho-vos a ler, está muito interessante, que é o Antiqua e Nova, que basicamente fala sobre estes temas da inteligência artificial. E, no fundo, o que levanta aqui o tema sobre isto não ser apenas tecnológico, porque questiona o nosso papel como seres humanos, não é? Questiona o papel do homem. O que é que nós vamos ser, como é que vamos atuar, como é que vão ser as nossas interações. Não é? Porque já temos aqui interações que às tantas temos pessoas a interagir com a máquina como se fossem pessoas. E sabemos, e já vemos muitos casos estranhos, não é? Nomeadamente a virem muito da Ásia, de pessoas que se apaixonam pelos chat GPTs e pelos vários congéneres dos chat GPTs. No fundo, isto é uma grande transformação. E se nós até hoje, gestores, empresários, conseguimos maximizar o valor que tiramos de todas estas várias transformações e mitigar o risco, como é que vamos fazer agora também, ainda por cima, com mais uma variável, e eu não estou a matar a esperança, eu vou seguir a construir a esperança, mas com mais uma variável, que é o facto de, provavelmente, esta ser aquela transformação onde nós todos sabemos menos, onde os nossos filhos de 10, 15, 20 anos sabem muito mais e todos os dias nos vêm contar o que é que saiu, o que é que foi lançado, e todos os dias são lançadas coisas novas. Portanto, há pouco o Bernardo dizia, mesmo se nós parássemos aqui com a inovação, nós ainda tínhamos muito catch-up a fazer nas nossas empresas sobre tudo aquilo que está disponível hoje em dia. E, portanto, como é que nós, que estamos à frente de empresas, à frente de equipas, conseguimos, no fundo, não parar e evoluir e não só aproveitar numa perspectiva de negócio, mas acima de tudo, e porque estamos aqui neste fórum, como é que nós conseguimos não olhar apenas para uma perspectiva de negócio, uma perspectiva de lucro, mas também uma perspectiva humana e pensar que temos de pôr esta tecnologia ao serviço da humanidade e muito human-centric. Portanto, aqui, olhando para todas as empresas, no fundo, há muitas empresas que estão muito avançadas a nível mundial, qual é a solução? Não é? Por onde é que nós devemos começar? E, por um lado, nós já vimos ao tema da educação, e aqui um conselho muito pessoal é experimentem todos os dias, façam perguntas ao ChatGPT e aos ChatGPTs desta vida, todos os dias, sobre coisas, podem ser de trabalho, podem não ser de trabalho, mas criem essa cultura. Tentem criar essa cultura dentro das vossas empresas de inovação, e essa cultura começa sempre por nós, porque, como é óbvio, as nossas equipas mimetizam o que nós fazemos, e quanto mais nós estivermos educados sobre este tema, e não só os seus riscos, tipicamente é onde nós nos focamos, mas muitas as oportunidades e o valor, mais as equipas vão também tentar mimetizar-nos. E, por outro lado, experimentar, o Bernardo já referiu isso. Como é óbvio, é muito difícil pegarmos numa empresa com todo o seu legacy, com todos os seus sistemas, com toda a sua cultura, ways of work, e muitas vezes muito cristalizadas, para o bem e para o mal, e mudarmos tudo de um dia para o outro. Mas começarmos a experimentar e a perceber qual é o valor que todas estas tecnologias estão disponíveis, nos conseguem trazer nas várias áreas da empresa, a verdade é que a magia acontece. E a magia acontece porquê? Porque muitas vezes vamos perceber que há casos que até correm bem noutras empresas e outras empresas estão a utilizar e na nossa não funciona,
seja por qual for o motivo, seja de negócio, seja de cultura, mas por outro lado por outras vezes vamos conseguir perceber que realmente estas tecnologias têm um impacto brutal. E têm um impacto brutal não só muito incremental de eficiência, que é tipicamente onde, não é, aqueles use cases que vemos, de repente a contratação passa a não demorar dias e semanas com imensos erros humanos e passamos em poucos minutos a conseguir automatizar a contratação e a ter as pessoas muito mais, no fundo, a trabalharem com as máquinas e usando todos os modelos que existem a serem mais rápidas, mas por outro lado também toda a interação com os clientes. E isto é muito importante porque, por exemplo, esta semana tive umas equipas de developers que a preocupação deles é não o medo de nós não vamos ter emprego daqui a pouco tempo, e o pouco tempo não é 10 anos, nem 2 anos, nem 3 anos, é provavelmente 6 meses, mas como é que nós podemos usar estas ferramentas e reinventar o nosso trabalho de developers, não é? Eles o que fazem é desenvolver código. E em 2 minutos, eu estava a dizer, está bem, mas mostrem-me o potencial, o máximo potencial que vocês acham do que têm hoje à vossa disponibilidade. Eles disseram, ok, Sofia, qual é o site que queres fazer? Eu, está bem, na loucura, vamos recriar o Goodreads. Quantos dias é que vocês conseguiam, em quantos dias é que conseguiam recriar o Goodreads? Eles disseram, ok, queres um prompt fácil ou um prompt complexo? Eu, não, vamos começar por um simples, que é para dar imensos erros e, portanto, estarmos aqui a interagir muito. Eles, está bem, prompt, por favor, recriam-me o site Goodreads. E eu bocado estava a dizer 5 minutos, mas eu acho que foi menos de 5 minutos. Em 3 minutos, o site começa a ser criado. Aliás, em 30 segundos o site começa a ser criado. E ao fim de poucos minutos, tínhamos o site da Goodreads, para quem conhece, exatamente igual, com a opção de login. Depois é óbvio que tivemos mais umas interações para escolher quais eram os tipos de livros que queríamos que fossem introduzidos, mas a verdade é que não só o trabalho destas pessoas vai ser desrompido e eles têm essa percepção e, no fundo, estávamos numa discussão de o que é que nós podemos fazer diferente mais para conseguirmos ser valorizados e sobrevivermos a esta revolução e, no fundo, termos um trabalho diferente, mas o próprio modelo das nossas empresas vai ser desrompido, não é? Porque qualquer pessoa consegue criar os nossos sites, os nossos e-commerce, o nosso serviço, de forma, qualquer pessoa, entenda-se, qualquer empresa, muito facilmente consegue, sem ter este lastro, este legacy que nós temos, que nos dificulta muitas vezes, criar um negócio quase paralelo, muito parecido connosco. É óbvio que isto não é válido, eu estou a exagerar, não é válido para todos os tipos de negócio, para todas as indústrias. Mas o fundo é aqui, não só olharmos para o que foi dito de como é que adotamos mais, mas como é que nós nos conseguimos diferenciar, como é que nós ajudamos as nossas equipas para não criarmos aqui um problema social que vai ser criado, mas para tentarmos não criar um problema social tão grande e conseguirmos dar às nossas equipas ferramentas, não só para terem carreiras que pode ser connosco, pode ser noutras empresas, mas também para nos ajudarem a reinventar o nosso modelo de negócio, de forma a que nós sejamos o mais diferenciadores possível. Porque eu acredito muito que quanto mais digital o mundo vai ser, mais humano ele também vai ter de ser. Porque a tecnologia, o Bernardo estava a dizer isso, eu concordo totalmente, a tecnologia é feita por homens e vai continuar a ser feita por homens para homens e, portanto, aquele cenário apocalíptico de os robôs vêm e vão-nos dominar, etc., é um bocadinho apocalíptico. Portanto, como é que nós continuamos a ter as rédeas desta revolução, a definir muito bem o que é que nós queremos, a conhecer o máximo possível para sabermos como é que podemos, no fundo, maximizar esse valor e como é que nós nos conseguimos diferenciar através desse fator mais humano e ajudarmos as nossas equipas, também elas, a diferenciarem-se. E, acima de tudo, a termos muita coragem de perceber o que é que nos trava, que muitas vezes é o medo. Quando eu digo nós, não só nós individualmente, mas as nossas equipas. E o que vai travar nesta revolução é o medo de perderem os empregos, é o medo de não saberem o que é que vão fazer a seguir. E nós temos de ajudar, chamamos-lhe reskilling, chamemos-lhe outro tipo de educação de processos, de processos de change management, mas vamos ter de ajudar as equipas muito a ultrapassarem esse medo e a perceberem a esperança de todo o valor que toda esta transformação tem e pode trazer
mas que vai implicar que nos reinventemos muito, não só nós individualmente, como as nossas empresas. Portanto, sem dúvida que esta é a maior revolução de todas, a mais rápida, mas é aquela também mais interessante, porque é aquela que vai tocar com o ser e com aquilo que cada um de nós é. E, portanto, deixar aqui uma nota também muito grande de esperança, que apesar de termos prometido ou termos ameaçado a Jorge de que íamos tentar destruir a esperança, mas não, cada um de nós tem aqui uma mensagem muito positiva de esperança nesta revolução. Já perceberam que nós podíamos ficar os 4 a conversar o resto da tarde, mas um dos compromissos é envolver-vos. Antes de voltar a dar a palavra a qualquer um de nós, eu só pedia que se levantasse, que dissesse o nome. Muito obrigado. Gostava, em primeiro lugar, de dar as boas tardes. Eu acabei de chegar, estive em Espanha, não pude estar aqui o congresso todo, mas queria-vos dar os parabéns por esta magnífica apresentação a que eu assisti aqui, aos 4 palestrantes, mas também à SES ter reunido estes palestrantes num momento em que este tema é tão atual, tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Nós tivemos o congresso da Uniapac há 6 meses, onde este tema também esteve presente. E, muito curiosamente, tivemos lá um especialista, que eu agora não me lembro o nome, não sei se o João Pedro se lembra, mas uma pessoa que está muito envolvida também na inteligência artificial, que começou por pôr na sua apresentação uma fotografia em que punha um homem das cavernas com um pau a tirar uma laranja de uma árvore. E dizia, o pau é a inteligência artificial. Eu acho que isto tem muita graça, porque nada do que foi dito aqui está errado, está certíssimo, todas as preocupações que nos transmitiram são evidentes, são importantíssimas, mas a verdade é que o medo que pode atrasar a tomada das mudanças, das decisões por causa da perda dos empregos, etc., etc., ou das instituições que não se vão adaptar rapidamente. As instituições nunca se adaptam rapidamente, precisam sempre de tempo para conseguir depois chegar lá. Há um medo que pode ser também muito perigoso, que é o medo de não estar suficientemente rápido a fazer a mudança e eu vou à frente da inteligência artificial tomar as decisões todas erradas para aquilo que ia acontecer. E eu acho que o medo funciona sempre para os dois lados. E a esperança de que acabou por falar é a coisa mais importante que nós temos, porque é essa que nos dá a tranquilidade de, sem medo, obviamente, podermos atacar este problema de uma maneira certa. A mudança da inteligência artificial é a maior das mudanças da nossa vida, claro, porque todas as mudanças anteriores nos obrigaram a ser maiores em cada uma das mudanças. A entrada da máquina de calcular, que despediu uma data de funcionários da contabilidade, foi menos grave do que a entrada do computador, que despediu muitos mais. Eu, quando comecei a trabalhar numa propriedade agrícola, tinha 70 empregados, agora tenho 20. Quando os despachantes entraram na União Europeia, desapareceram 70%. Isto faz parte da mudança da vida. Esta parece ser mais do que é. E é mais grave, porque é a única que nós não conhecemos, as outras todas nós já conhecemos e, portanto, aflige-nos menos. Há uma questão que é muito importante sobre a humanidade. É que nós, como a natureza, não deixamos espaços em branco. A primeira necessidade que tivemos foi a fome. E quando temos fome não pensamos em mais nada. Mas quando nos mataram a fome podíamos dizer, e agora a humanidade vai acabar porque já não tem fome. E nós inventámos outra necessidade que é a segurança. E quando nos deram segurança, ficámos preocupados. Então agora já não temos fome, não temos segurança, o que é que vem a seguir? Eu penso que a humanidade não deixa espaços vazios. Nós vamos ter necessidades para criar novos empregos, para criar novas profissões, para desenvolver novos projetos. E eu queria só deixar-vos esta mensagem de muita esperança, sem retirar nada do que aqui foi dito, que foi brilhante, muito interessante e aqui agradeço imenso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Não sei se alguém quer falar, mas faço a pergunta. Eu olho para a inteligência artificial como um aliado e não como um intruso. Começo por dizer isso. No entanto, tenho dúvidas. E se calhar não é legítimo colocar questões, como vocês diziam, para as quais não sabemos a resposta, não é? Mas como é que a inteligência artificial vai contribuir para a maior justiça social? E qual é que vai ser o papel do líder no futuro? Porque eu acho que o tema não está aqui com esta sala, nem com as pessoas que estão aqui. Está com o mundo. E o papel de um líder,
Eu posso trazer aqui ontem fiz aqui umas palavras, podia ser o ChatGPT a fazê-las, se calhar. E como é que joga tudo isto com a ética? E eu creio que o desafio não está na inteligência artificial de per si, nem nas suas capacidades, mas na sua finalidade. O fator de diferenciação é uma chave para o valor acrescentado. E eu pergunto se, para o valor acrescentado e, para muitos casos, para a estabilidade futura. E eu gostava de perguntar se, em termos de inteligência artificial, nós vamos tender para uma equalização e vamos pôr em perigo essa vantagem competitiva da diferenciação ou melhorá-la. Obrigado, David. Mais uma. João Coimbra. Bom. Eu estou na fase, como dizíamos há bocado, da bebedeira da IA, porque passo o dia a brincar com aquilo e comecei a perceber que havia imensas coisas que depois vai-me faltar, que é o problema ético, muitas vezes, da decisão da máquina tomar decisões éticas. E, por exemplo, parei numa delas, que era o meu carro começa a guiar já simplesmente sozinho, e como é que ele vai resolver o problema, por exemplo, se eu tenho que atropelar uma pessoa, porque estão duas pessoas no centro da estrada, quem é que eu escolho? Escolho a criança ou um velho, um preto ou um branco, uma pessoa com mau aspecto ou com bom aspecto, esse tipo de coisas. Eu trabalho na agricultura e para nós isto vai ser ferramentas fantásticas de nos ajudar a trazer muito mais soluções e mais rápidas. Tenho depois também alguns receios de perder dados, por exemplo. Como é que nós vamos salvaguardar a propriedade intelectual? Eu estou a pôr os meus dados todos, milhões, coleções de dados que têm um valor acrescido. E quem é que vai filtrar isso, não é? São problemas técnicos, mas são problemas que nos começam a meter os primeiros medos. E os medos são sempre normais, ainda bem, porque senão a gente atirava-se sem paraquedas para muita coisa e é perigoso. Mas, precisamente estes problemas éticos que vão ser decididos por alguém, ou por um sistema, ou por um prompt, como é que eles vão ser influenciadores da nossa atividade? Mais uma pergunta e depois passamos às respostas. Olá, boa tarde. Meu nome é Rui Quinhanos. Queria só partilhar convosco aqui uma questão e depois deixar a pergunta. Eu tenho uma agência de marketing digital, uma equipa muito jovem, que há cerca de ano e meio começou a incorporar a um conjunto de ferramentas de inteligência artificial e outras no seu processo. No final do ano passado, um cliente contactou-nos e transmitiu-nos um elogio. Era já o 4º mês consecutivo que os planos de marketing para o mês estavam a ser entregues até antes do tempo e muito satisfeito com o resultado final. E o Media Manager que contactou, que recebeu o contacto, disse: olha, incorporámos aqui uma série de ferramentas e estamos muito satisfeitos com os resultados, estamos com uma produtividade muito mais elevada. E o cliente, ao fim de uns 5 segundos de silêncio, questionou: então vai passar a ser muito mais barata a avença, correto? Pronto, isto levantou-nos aqui uma questão, fez-nos parar, recuar e pensar como é que nós vamos comunicar estas coisas, porque o passar de imediato para a lógica de que eu sou muito mais eficiente, consigo fazer mais e mais depressa, eventualmente até com outros meios, menos custosos, portanto, menor custo de produção, como é que isto se vai refletir depois na relação com o mercado? Era só esta questão que vos queria. Então, vamos responder a este conjunto de perguntas e eu começava pela ordem inversa. Sofia, quer começar? Sim, tentamos aqui endereçar os vários temas. Sem dúvida que o papel do líder vai mudar, porque, primeiro, nós provavelmente somos a última geração de líderes que apenas gere pessoas. A partir de agora vamos passar a gerir pessoas e agentes, e o gerir pessoas e agentes não vai demorar muito mais tempo. E depois pessoas, agentes e robôs, portanto, e hoje em dia já há indústrias que incorporam robôs no seu processo produtivo e os agentes já estão a ser uma realidade também. Portanto, nós vamos ter de mudar o paradigma da liderança e vamos ter de nos focar em temas muito mais estratégicos de diferenciação, como referi há pouco, e também de motivação e no fundo esta esperança, não é? Ajudar as várias equipas a reinventarem-se e estarem constantemente a reinventar, muito focadas na inovação e muito focadas na diferenciação. Não é uma tarefa fácil, especialmente quem está habituado há muitos anos a gerir e a liderar o negócio, olhando muito para a parte operacional, mas esta componente humana vai ser cada vez mais importante
até porque vai ser um fator de diferenciação. Nós já estamos a ver isso hoje em dia, por exemplo, nós todos sentimos que as nossas pessoas têm uma concorrência, aliás, nós temos uma concorrência de empregabilidade para o mundo inteiro, não é? Antigamente nós tínhamos de gerir as nossas pessoas pensando qual é a nossa concorrência aqui na mesma cidade e como é que nós vamos conseguir atrair as nossas pessoas, mantê-las motivadas, etc. Hoje em dia já temos o mundo inteiro com que nos preocupar e, portanto, isso já nos desfoca ou foca-nos para outros temas e isto vai-se agravar e, portanto, vamos ter uma componente muito mais humana e uma componente muito mais de estratégia, muito mais diferenciação e muito mais também de aprendizagem nós próprios para conseguirmos não parar esta inovação. Relacionado com isto em termos de diferenciação, a diferenciação vai ser mais difícil, mas se nós pensarmos, o asset mais importante que nós temos hoje em dia são os nossos clientes e os nossos dados. E esse asset, esses clientes, se nós os tratarmos bem, continuarmos a acrescentar valor, eles ficam connosco. E, portanto, mais importante do que pensarmos, será que eu tenho alguém que está a copiar o meu negócio ou vai poder copiar, é como é que eu consigo garantir que continua a acrescentar valor aos meus clientes, muitas vezes sabendo que eles vão esperar um preço mais barato, porque sabem que eu estou a ter eficiências, mas como é que eu vou continuar a ser cada vez mais rápido, a entregar cada vez mais valor e a manter um valor importantíssimo que é a confiança. Eu acho que a confiança vai ser cada vez mais importante neste mundo de máquinas, não é? Este mundo muito digital em que nós vivemos, e a confiança é feita de homem a homem, ou de mulher a mulher, ou de homem a mulher, portanto, de humano a humano. Portanto, esse foco, outra vez, foco da humanização vai ser importante e não termos medo, porque uma das questões que se vê hoje em dia em muitas empresas é que o nosso negócio pode ser realmente disrompido pela concorrência. Lá está, uma concorrência que começa 100% digital, do nada, sem ter o legacy e tudo o que nós trazemos. E nós temos de começar a fazer essas experiências em casa sem medo de nos canibalizarmos. Nós estávamos a falar isso antes do painel. Nós temos de ter a coragem de criar empresas, núcleos dentro da nossa empresa, grupos isolados, que concorrem com o nosso modelo de negócio, porque mais vale nós estarmos a concorrer entre nós e conseguirmos criar o nosso negócio do futuro e termos essa coragem, do que de repente acordarmos e sermos surpreendidos por um concorrente que está a fazer isso. Em relação à ética, sem dúvida que quanto a mim, é dos maiores bloqueios para, por exemplo, não existirem carros autónomos massificados, não é? A tecnologia existe tudo, só há ainda essa dificuldade de perceber qual é a decisão. E o homem vai ter de continuar, nós vamos ter de continuar a tomar essas decisões, mas como é óbvio, a máquina vai começar a tomar cada vez mais decisões por nós. Portanto, mais uma vez, a tecnologia é feita por humanos, o tema dos bias, da ética é muito, muito importante e, portanto, o tema da governance e todos estes aspectos têm de ser, mesmo nas nossas empresas, quando nós pensamos na estratégia da AI, de estratégia de dados, temos de pensar muito bem na estratégia de governance e toda a parte ética, porque, como é óbvio, por exemplo, a AI com bias atrás ou a AI com más intenções e com maus princípios, depois vai dar um outcome que não é aquele que nós queremos. E, finalmente, há aqui tocar os clientes, que não é nada fácil. Ou seja, como é óbvio, até porque não é nós com os clientes, muitas vezes nós temos concorrentes que à cabeça dizem: senhor cliente, vou-lhe baixar os preços de 30%, já sei que vou ter uma eficiência de 30%. Isso pode não ser 100% verdade. Nós fizemos um estudo em que pusemos num projeto uma equipa a fazer entregar o projeto de forma normal e outra equipa a entregar o projeto utilizando ferramentas da AI, mas as ferramentas básicas, ChatGPT, etc. E quando terminámos esta experiência, ficámos surpreendidos porque os ganhos de produtividade não eram aqueles que nós estávamos à espera. E não eram porquê? Porque a equipa que estava a entregar o projeto de forma tradicional já todos usavam o ChatGPT há muitos meses. Portanto, já não havia aquele controle versus não controle. Portanto, sem dúvida que o próprio cliente vai começar a ter ganhos de eficiência. Agora, este é um grande risco, sem dúvida. É o maior risco, como nós referimos antes, se nós tivermos ganhos de produtividade de 30%, ou fazemos mais 30% e arranjamos mais 30% de negócio ou mais, ou então vamos ter realmente de reduzir, de aumentar essa eficiência também interna nas equipas. Portanto, é um dos desafios com os quais teremos de lidar. Pedro? Bem, perguntas muito interessantes. Primeiro,
a inteligência artificial é um aliado ou é um concorrente? Acho que é uma pergunta fantástica. Lembro-me do Garry Kasparov, que em 96 foi batido pelo Deep Blue da IBM. Pela primeira vez uma máquina bateu o melhor jogador de xadrez do mundo. E a conclusão que ele tirou, depois na conferência de imprensa que deu no fim do match, foi dizer: verdade, a máquina hoje em dia é mais forte do que o humano, mas a máquina, uma equipa que tenha a máquina e o humano, essa sim vai ser verdadeiramente imbatível. A verdade é que isso durou para aí 5 ou 6 anos. Passado 5 ou 6 anos, o humano era completamente irrelevante na dupla. E muito mais do que isso, em breve os computadores conseguiram bater o campeão do mundo de Go, que é um jogo, do ponto de vista combinatório, muito mais complexo do que o xadrez. E esta é uma faceta também, portanto, se vão substituir-nos ou vão ser os nossos colegas, não sei. Vai depender das atividades, vai depender da capacidade que têm de se treinar a si próprios e melhorar. E este é um comentário ao que eu acho que a Sofia e o Bernardo disseram, que são os humanos a fazer tecnologia, pois pela primeira vez isto não é completamente verdade. Uma das facetas importantes da inteligência artificial é que é capaz de se aperfeiçoar a si própria. Nós temos modelos que aprendem por si e que vão ser, se quiserem, capazes de ter filhos mais inteligentes sucessivamente, de geração em geração. E, portanto, onde é que isso vai parar? Eu acho que vale a pena ler os livros de ficção científica, porque, apesar de tudo, são as pessoas, algumas delas muito inteligentes, que andaram a pensar neste tipo de cenários no futuro. Por acaso não estou convencido disso, mas pronto, vou deixar esse tema para outra altura. O segundo tema interessante é este dos desafios da ética. É verdade que, pelo menos neste momento, a inteligência artificial não tem vontade própria. Faz aquilo que lhe for pedido. Agora, o gênio saiu da lâmpada. A única certeza que eu tenho é que vamos ter algumas pessoas muito más a usar ferramentas muito boas e com uma capacidade de fazer escalar a sua maldade sem paralelo na história da humanidade. E vemos isto certamente nos últimos 10 anos, basta olhar para a quantidade de eleições um pouco por todo o mundo que estão a ser pelo menos influenciadas com este tipo de ferramentas. A quantidade de bots que existem no Twitter, que são produzidos em grande escala por inteligência artificial. E isto, eu acho que são temas muito fundamentais para a humanidade e não nos basta pensar que nós podemos ser bonzinhos e ter a boa ética e as boas práticas, porque vamos estar em confronto com pessoas que não o são. Terceiro tema muito relevante também é a inteligência artificial pode ser um grande equalizador das capacidades das pessoas ou não. Em tese, penso que sim, e alguns estudos mostram isso. A BCG fez um estudo em que pegou em 50 consultores a fazerem o seu trabalho da forma antiga, 50 potenciados com inteligência artificial, mediu um ganho, sei lá, de produtividade de 30%, de qualidade de 50%, e descobriu que os consultores mais fracos eram os que ganhavam mais. E, portanto, se quiserem, a dispersão de capacidade entre as pessoas diminuía. Acho que é um estudo um bocadinho ingênuo, porque no curto prazo o efeito que vai dominar é entre os que usam e os que não usam. E os que usam vão ver a sua capacidade aumentada em 30% ou 50% e os outros vão ficar muito para trás. E isto é o momento em que nós estamos. E tenho falado com muitas empresas, tenho visto... acho que as empresas estão a ser extraordinariamente displicentes na utilização de ferramentas de inteligência artificial, reduzem-na muitas vezes a um tema para os serviços da IT, ou para um tema de vamos desenvolver uma ferramenta XPTO para qualquer coisa, quando o verdadeiro interesse da inteligência artificial é ser este
potenciador do dia-a-dia de todos nós, de todas as tarefas que temos de fazer. Quarta pergunta, que também me pareceu muito interessante, é o que é que acontece com o valor dos serviços? E isto era a conversa do meu amigo António, designer, que neste momento está contentíssimo porque aumentou a produtividade e o preço ainda não desceu, mas inevitavelmente o preço vai descer. Qualquer indústria minimamente competitiva, quando há um aumento de produtividade, o preço cai. E eu estou convencido que isto vai acontecer de forma muito forte e justamente quase que aqui vai ter um resultado muito paradoxal, que é aquilo que os nossos pais, ou que se calhar nós dizemos aos nossos filhos, de estuda e especializa-te e torna-te num médico, ou num advogado, ou num arquiteto, não estou nada convencido que seja no futuro uma boa estratégia, porque, e só para terminar isto, na medicina é muito engraçado, também um outro estudo que vi há pouco tempo, fizeram 100 consultas online com pessoas diversas, metade a serem respondidas por médicos, metade a ser respondidas por um avatar, e o avatar fez melhores perguntas, melhor diagnóstico, melhor pedido de exames complementares, melhor sugestão de tratamento, mas verdadeiramente o mais extraordinário de tudo é que foi unanimemente votado como mais simpático do que os médicos pessoas. Era pior do que simpático, era empático. Eu vi esse estudo também, não é? Mas as pessoas sentiam que eram melhor percebidas e que estavam a dar-lhes mais atenção e a perceber a sua dor com o IA do que com o médico humano, que também não se surpreende, dada as pressões que são postas aos médicos. Mas enfim, muita coisa para dizer e o Pedro mandou-me aqui uma boca, por isso eu agora tenho de responder. É verdade que a IA se aperfeiçoa a si própria. Aliás, nós falámos muito de advogados e médicos e etc. Não falámos de uma coisa fundamental, que é nem os engenheiros informáticos se safam. Porque costumava ser a resposta sempre, não era quando alguém perdeu o emprego, nós dizíamos, vai aprender a programar, não é? Vai para a 42, aprende a programar, resolve, e era a solução para tudo. Uma das profissões mais afetadas, que o João também já mostrou, é precisamente fazer código. É um dos casos em que é mais fácil medir aumento de produtividade e que é mais inegável. Portanto, nem isso se salva. Eu, quando digo que há uma parte que sobra para o humano, não tem a ver com... Para fazer IA ser preciso pessoas. Aliás, há um... Agora já não vi atualizações a este estudo, acho que já deixaram de o fazer, mas há uns tempos faziam um estudo muito engraçado todos os anos em que pegavam na comunidade académica de investigadores de IA e lhes pediam para ranquearem, para ordenarem as profissões pela probabilidade de serem substituídas e automatizadas. E uma aparecia um conjunto invariavelmente cá em baixo com menor probabilidade de ser substituída, que eram os trabalhos mais de precisão manuais e, portanto, eram os canalizadores, eram os cabeleireiros, e aparecia sempre uma profissão muito desenquadrada lá no meio, que era ser investigador de inteligência artificial, que tinha muito pouca probabilidade de ser substituída. O que é muito engraçado, porque isto são sempre os nossos viés interiores das pessoas a tentarem dizer não, o meu trabalho é que é especial, os vossos são fáceis, mas o meu é impossível de substituir. Mas há uma coisa de facto que é verdade. As máquinas conseguem ficar melhores sob uma métrica que alguém tem de definir. A métrica de otimização da máquina, o que é que ela está a tentar ser melhor a fazer? Ela não decide sozinha. Por isso, quando eu digo é preciso pessoas para dizerem eu quero ser muito bom a fazer isto, eu quero ter um computador que é muito bom a ensinar pessoas a aprenderem melhor. Aquele exemplo que deste que eu acho que é um exemplo muito bom, que é um chat GPT normal, nós fazemos uma pergunta, ele responde. Um sistema de IA para ensinar alguém a aprender, para educar, não responde. Está ensinado a dizer, não, espera lá, se eu te der a resposta tu não aprendes nada. E por isso eu vou só fazer-te a pergunta certa para te desbloquear, ou dar-te a dica mínima que eu posso te dar para te desbloquear para tu continuares o teu processo de aprendizagem sozinho. Mas isto alguém teve de lhe dizer. Alguém teve de dizer, o teu objetivo é maximizar a capacidade de aprendizagem do humano e não despachá-lo o mais depressa possível. E isto tem a ver com alguém que acha que é importante que no mundo haja pessoas que sabem pensar e que sejam educadas. Isto é uma decisão, não é? Nós podemos dizer, deixou de ser importante educar, IA faz tudo, não se ensina miúdos na escola. Ponto. Isto é uma decisão que do ponto de vista estritamente económico, se calhar não era errada. Se as máquinas, efetivamente, conseguirem ser melhores do que nós a fazer tudo, pelo menos tudo o que é digital para já, que não é um mundo assim tão distante, então, se calhar, educar passa a ser irrelevante, não é preciso. E é preciso que alguém diga, mas eu ainda assim não quero. E isto é uma escolha que é nossa de humanos. É esse ponto que eu digo que é, o mundo em que nós escolhemos viver é uma decisão nossa.
Não é uma decisão, a métrica que decidimos otimizar, que é se a produção, e aí se calhar é melhor deixar as máquinas fazer tudo, ou se ter um mundo um bocadinho mais justo, é uma decisão humana. Pronto, eu acho que nesse aspecto, eu acho que ainda há trabalho para nós, que é de escolhermos o mundo em que queremos viver. Dito isto, se calhar também respondendo ao comentário, que eu acho que é um comentário muito bom. Os humanos são muito bons em inventar ocupações novas, eu estou 100% de acordo. Mas a verdade é que nem toda a gente está, não sei se é capacitada ou se tem vontade de criar soluções novas. Eu acho que uma das coisas giras que aí atrás, há um gráfico muito giro que é o número de pessoas que é preciso para fazer uma empresa que vale $1 bilhão. Historicamente, olhar para este número, qual é que é o tamanho médio das organizações que valem este número, e que isto tem vindo a cair de forma dramática. Cada vez é preciso menos pessoas para fazer organizações que valem muito, e começamos a falar de ter a primeira empresa que vale $1 bilhão feita por uma pessoa só. Porquê? Porque eu tenho uma ideia boa, acho que o mundo devia ser de forma diferente, falta um produto qualquer, e eu agora consigo fazer um bocadinho de marketing sozinho, um bocadinho de programação sozinho, um bocadinho de atendimento ao cliente sozinho. Isto, por um lado, é ótimo. Eu acho que é muito bom para quando eu falar com pessoas mais novas a escolher o que querem fazer, de facto ter esta mentalidade de empreendedor de não precisas de ter uma equipe enorme para experimentar uma ideia, faz. Acho que isto é muito bom, mas é preciso que as pessoas tenham esta capacidade, este espírito, este bichinho empreendedor, que por um lado dá para ensinar, mas também tem o seu quê de inato. E esta é a dificuldade. É que no mundo em que de repente deixa de haver trabalho para quem simplesmente cumpre ordens, digam-me o que é que eu tenho de fazer que eu faço. E acho que todos nós temos pessoas nas equipas que são assim, não é? Que cumprem muito bem aquilo que nós dizemos para fazer, mas que não têm muita iniciativa. Isto deixa de ser a forma mais eficiente de trabalhar. Porque se a inteligência artificial cumpre melhor a ordem do que uma pessoa, e é mais barata a cumprir a ordem do que a pessoa, um gestor vai preferir aquilo que faz de forma mais eficiente. E vai para a máquina. E, portanto, deixa de haver aqueles trabalhos seguros em que eu seguir esta carreirinha, se eu for muito bom a executar, se eu for muito bom a fazer, estou tranquilo, isso deixa de acontecer. E eu acho que essa é a minha preocupação, é como é que nós estamos a ensinar o empreendedorismo e a capacidade de iniciativa e, enfim, a não ser tão especialista como éramos antes, ser mais generalistas e, portanto, saber fazer um bocadinho de tudo, que é super importante. Tentar não me perder, que isto entusiasma muito, como já repararam. Acho que pode ser muito promotor de justiça social, por um lado, do lado da educação. Acho que é um grande equalizador de oportunidades. E toda a gente passa a ter acesso, ou pode passar a ter acesso a saúde melhor e educação melhor, com menos recursos, isso é ótimo. Mas acho que há outro ângulo que eu gosto muito. Eu fundei uma associação há uns tempos chamada Data Science for Social Good, cá em Portugal. Antes chamava-se Data Science, antes de chamar IA, e isto agora já tem um nome desatualizado e é uma pena, mas pronto, mudar nomes em Portugal custa dinheiro e nós não temos. Por isso continuamos a ter este nome. E nós queríamos usar a inteligência artificial para ajudar o setor social a ser mais eficiente. Por exemplo, fizemos um trabalho giro com a CAIS, que era ajudar as pessoas que vendem revistas a escolherem os semáforos certos para estarem nas alturas certas do dia e nos dias certos da semana onde havia mais pessoas a parar. E, portanto, a aprenderem a descobrir onde é que havia trânsito, que era, pronto, que assim otimizavam e iam para o sítio certo para vender revistas. E, enfim, fizemos 1000 outras coisas. O trabalho giro foi a tentar ajudar a prever quando alguém se inscreve num centro de emprego se vai ser um desempregado de curta ou de longa duração, porque não vale a pena gastar muitos recursos com quem vai arranjar um trabalho rápido, o que eu quero é gastar mais recursos com quem vai demorar mais tempo, etc. Uma dificuldade que nós tínhamos grande, que ainda temos hoje em dia, temos imensos voluntários, imensos engenheiros a quererem trabalhar, e não temos projetos. E não é por falta de problemas sociais, é porque nós chegamos às organizações sociais e elas não têm nenhum processo digitalizado. Fazem tudo em papel. Tínhamos uma que me deixou marcado para sempre, uma organização que basicamente fazia reaproveitamento de desperdício alimentar de produtos alimentares e que eu pedi o histórico de... Então, mas quantas coisas é que se costumam estragar por semana? E a pessoa respondeu, não sei, porque eu todos os meses chego ao Excel e escrevo por cima. E eu morri um bocadinho por dentro naquela altura. Para o trabalho da pessoa fazia todo o sentido, era suficiente, ela só precisava daquilo para aquela altura, mas para ensinar uma máquina a fazer qualquer coisa melhor, aquilo era uma desgraça completa. E eu acho que para isto é maravilhoso. Porque as organizações, as associações não têm dinheiro para ter programadores, não têm dinheiro para ter engenheiros informáticos, não têm dinheiro para ter bons sistemas. E ser mais eficiente a fazer programação e a fazer sistemas, ter sistemas mais baratos para fazer, é uma maravilha. E por isso, isto pode ser um grande promotor de justiça social, mais que não seja por dar mais capacidade às nossas organizações, ao setor social, que eu acho que é ótimo. Claro, precisa de vontade nesse sentido, mas este é o meu lado esperançoso que eu prometi que ia tentar ter. Decisões éticas, de facto, são um problema, têm uma dificuldade grande. É que nós tendemos, de novo, a fazer esta antropomorfização. Estou a ser ótimo a dizer esta palavra hoje, estou surpreendido comigo.
tendemos a fazer isto sempre. A máquina não está a decidir, o carro não está a decidir se mata a criancinha, se mata o velhinho, não é? Há um jogo muito giro chamado The Moral Machine, feito pelo MIT. É uma página que aparecem imensos cenários destes. Imaginem que tem um carro que tem de escolher se mata o velhinho ou o novo, o preto ou o branco, o cão ou a pessoa. E isto não é assim tão engraçado como parece, porque há muita gente a escolher, é preciso defender o cãozinho. E faz cenários muito giros, tipo pessoas a passarem na passadeira quando está sinal vermelho. Sim, se é um infrator, então merece mais morrer. Os nórdicos escolhem sempre isto. É infrator, acabou. E é muito giro porque eles fazem estas perguntas todas e depois fazem estes agrupamentos culturais que eu estou a falar. Então, perceber se há preferências morais que estão associadas à cultura IA. Mas o carro não está a tomar esta decisão. O carro o que está a fazer, um Tesla, quando está a conduzir de forma autónoma, está de novo a repetir. Por isso é que eu, ao princípio, falei disto. Está a repetir a decisão que foi tomada, que ele viu mais vezes quando viu pessoas a conduzir. E por isso, muito mais do que nós dizermos, mas de quem é que é a decisão ética, é que nós estamos a fazer outsourcing a uma máquina que nós não percebemos muito bem como é que funciona. E isto é que é a dificuldade. Não é que a máquina escolha mal ou tenha uma moral diferente da minha, é que a máquina não tem moral nenhuma, ela está a repetir uma decisão que viu. E isso, de facto, nós podemos escolher que, se calhar, naquele caso, preferimos ter uma pessoa a fazer. E, finalmente, uma coisa muito gira sobre o comentário que fez sobre o preço. Esse caso é muito giro com clientes, mas eu garanto-vos que nas vossas empresas têm pessoas que, neste momento, estão a usar a inteligência artificial, que estão a ser muito mais rápidas do que eram antes e que não vos estão a dizer. E estão a trabalhar de casa naquele dia, e atenção que eu gosto bastante do trabalho remoto, mas que fazem tudo numa hora e que a seguir estão tranquilas. E isto está mais do que estudado, não é? Está mais do que estudado que os ganhos de produtividade às vezes não aparecem. Porque... E deixa-me só acrescentar, porque eu já tenho o meu avatar que entra nas reuniões. No Zoom. Mas está mais do que estudado que os ganhos de produtividade às vezes não são capturados, porque não são capturados ao nível da organização, são capturados ao nível do indivíduo. Os indivíduos são mais produtivos, mas a seguir não passam essa produtividade para a empresa. E isto é igual para os clientes. Para acabar, de novo, eu acho que tem tudo a ver com a capacidade de diferenciação, que também falava na pergunta, deixa de ser tanto a capacidade de execução, porque eu acho que essa vai ser muito mais universal. Ou seja, a equalização de capacidades também equaliza a capacidade de execução. Não é por eu ter uma equipa muito maior, ou muito mais capaz, ou muito mais barata, que eu faça as coisas melhor, porque aí isso normaliza muito, mas tem muito mais a ver com ter opiniões fortes acerca do mundo. Quando nós vemos as grandes inovações do mundo, são pessoas que viram coisas que ninguém tinha pedido. Eu acho que este ângulo que é eu saber criar um produto que ainda ninguém pediu, mas que eu acho que vai ser útil, continua a ser uma capacidade que tem mais a ver connosco, porque tem a ver com a nossa capacidade de leitura do que é que as pessoas querem, do que a nossa capacidade de execução. Não é? Os exemplos clássicos dos iPhones ou de os carros por oposição aos cavalos mais rápidos. Não há. Tem de haver alguém que de repente diz o que nós precisávamos mesmo era uma coisa completamente diferente. Porque se formos só pelo serviço com melhor capacidade de execução, eu acho que a diferenciação está condenada. Não há hipótese absolutamente nenhuma de ser porque eu contrato melhor ou porque descobri aqui um truque. Não há truque nenhum. Os motores de IA usamos todos os mesmos, não há nenhuma diferenciação. A pessoa mais rica do mundo e a pessoa mais pobre do mundo tem o mesmo modelo de IA por $20 por mês. E por isso, nesse aspecto, a diferenciação está condenada à partida e isso vai ser uma grande dificuldade para as nossas empresas. Obrigado. Eu acho que estou no limite do tempo e por isso não dá para fazer uma segunda ronda. Como disse no princípio, podíamos ficar aqui o resto da tarde, porque o tema dava para o resto da tarde. Para terminar, uma nota de esperança, 3 coisas. A primeira é que uma das características destas tecnologias que mudam a sociedade é criar novos empregos que eram inimagináveis antes. Pensar em 1900 que ia haver programadores, que as pessoas nem sabiam o que era programar, estava completamente fora de questão. A minha esperança é que vão aparecer 1000 ocupações novas, que vão aparecer porque existe esta tecnologia, que antes não existia. A segunda é relativamente à escola. O modelo de ensino vai mudar, como aliás tem mudado demasiado lentamente, mas tem mudado. Mas há competências e há aprendizagem que não têm a ver com tecnologia. E essa é de longe a mais importante, nomeadamente a capacidade de aprender. Uma das aprendizagens mais importantes para a geração futura é aprenderem a aprender e aprenderem que aquilo que aprenderem hoje vai ficar completamente irrelevante daqui por 5 anos, exceto as competências sociais, as competências de iniciativa, as competências de ética, etc. De maneira que as escolas vão ter que mudar e utilizar esta tecnologia. E o último é
enfim, no fundo, é esperança, mas é um alerta para cada um de vós. Uma das formas de alimentar a esperança é iluminar um bocadinho o que vai passar a seguir, não é? De maneira que eu espero que com esta sessão tenham ficado sensibilizados para a inevitabilidade de pensarem no tema de IA dentro das vossas organizações e que isso está à distância, a primeira distância, de experimentarem por vós próprios, não é? A maior parte já experimenta garantidamente, mas para os que experimentam, experimentem mais, e para os que ainda não experimentarem, começam a experimentar. Muito obrigado aos meus companheiros.